nosso ponto de vista de hoje é com o vereador Raimon, que vai conversar com a gente sobre população em situação de rua. Aliás, um assunto que sempre te preocupou, não é isso, vereador? De que forma a Câmara vem trabalhando para tentar minimizar o sofrimento dessa população em situação de rua? Pois é, Ingrid, sabe, quando assumiu o mandato em 2009, a nossa preocupação era de discutir na cidade aquilo que nacionalmente já está sendo discutido. A elaboração de uma política pública que dê conta de estabelecer políticas verdadeiras e transformadoras para a população em situação de rua. Às vezes as pessoas acham que usar recursos do Estado e do município para essa política é gasto. E no meu entendimento isso é investimento. A sociedade precisa compreender que esses homens e mulheres têm direito à cidade, né? E não podem ser excluídos, não podem ser enxotados para fora apenas porque nós queremos uma cidade que esteja com alguns padrões que agradem a alguns da sociedade. Vereador, então o senhor é otimista em relação à inserção ou à reinserção desses moradores de rua no mercado de trabalho? Olha, Ingrid, como é que alguém que faz política pode ser pessimista? Eu tenho muito otimismo, sim. Eu acho que hoje há um aspecto favorável. O que precisa é a Prefeitura do Rio de Janeiro assumir a política nacional e fazer a política nacional acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou muito otimista, acho que há espaço para que as coisas aconteçam, trazendo dignidade e, portanto, beneficiando a inserção desses homens e mulheres na vida social. As cooperativas de reciclagem de lixo, na opinião do senhor, são as alternativas viáveis a serem seguidas por esses moradores, ou o senhor acredita que existe um outro caminho? Acho que todo o espaço de trabalho formal é um espaço em que esses homens e mulheres, se verdadeiramente forem reinseridos, se verdadeiramente forem acolhidos, se verdadeiramente houver uma aproximação de política que não seja uma política de domínio, uma política de controle, mas uma política libertadora, uma política que vá dar a esses homens e mulheres condições de tomar sua vida nas mãos, eles podem assumir qualquer posto na sociedade. Não que as cooperativas de material reciclável não sejam espaço também de trabalho, também são. Mas os homens e mulheres que vivem nas ruas podem ocupar outros postos, sabendo um pouco da sua qualificação, da sua capacidade e da sua possibilidade de contribuir para a organização da cidade. Vereador, e como o senhor vê a atuação da Prefeitura com os moradores de rua? Eu acho que há um passo que a Prefeitura não deu ainda e que esse passo ele é fundamental para o estabelecimento da política. É a compreensão de que se esse tema, se esse público ficar exclusivamente nas mãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a política será uma política de fracasso. Nós temos de compreender que a política ela é intersetorial. Você tem que ter, para essa política de população de homens e mulheres que existem nas ruas, você tem que ter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Você tem que ter um grupo de secretarias que pensem uma política mais abrangente. E, para além disso, você tem que ter a sociedade civil e os próprios moradores de rua discutindo como é que a política se estabelecerá para eles. Acho que o Maciel, participando conosco aqui desse programa, aqui na Cruz Vermelha, ele, na verdade, ele é a expressão viva e uma expressão eficaz de que a população em situação de rua, se tiver oportunidade, tiver possibilidade, ela pode trabalhar para um nível de consciência, inclusive de organização do próprio movimento. Esse homem aqui, esse homem pequenininho, mas de alma grande e de uma experiência muito grande no movimento da população em situação de rua, é referência nacional. O papel da comissão, na verdade, é fazer uma análise daquilo que foi feito há muito tempo atrás, através de uma pressão que foi feita pelo movimento em Brasília, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele aprovou o decreto 7053, que prevê toda uma política voltada para a população de rua. O Maciel todo mundo conhece, sabe que é um cara que esteve nas ruas, que esteve com todas as limitações dos homens que moram nas ruas hoje, por um ano, depois ficou abrigado durante 3 anos, lutou para que o abrigo onde ele estivesse fosse um abrigo humanizado, fez o seu processo de reinserção e hoje organiza o movimento para que outros homens e mulheres também saiam das ruas e tomem suas vidas nas próprias mãos. O vereador Raimon ele já está a par disso, porque o desafio é transformar o decreto numa política. Aí isso já está nas mãos do Paulo Paim, em Brasília, está aos cuidados do Molon aqui no Rio,
e naturalmente a Câmara de Vereadores, porque a gente tem que se articular politicamente. Então a gente quer que essa política ela seja uma política efetiva, e a efetividade dela só pode acontecer se porventura a gente acontecer dele se tornar, desse instrumento, né, 7053, essa política para a população de rua, se tornar lei mesmo. Hoje, né, a gente de forma articulada e bem organizada, vem trabalhando, né, trabalhando essa conversa com o prefeito, realizamos audiências públicas, que por sua vez aconteceu do prefeito vir a aderir a essa política, e essa política hoje ela está em processo ainda de discussão, né? Nós temos um plano que está prestes a ser apresentado, justamente para ver a possibilidade dela efetivamente ser construída para que a população de rua tenha, né, um processo de transição, mas que venha superar isso, tendo em vista que as dificuldades hoje são muito flagrantes. Nós não nos cansamos de insistir com o poder público para que ele cumpra a sua missão, para que ele cumpra o seu dever, para que ele faça a política acontecer. Além do poder público oferecer as condições, né, enfim, para esses abrigos, é muito importante também a vontade desses moradores de estarem, de repente, saindo das ruas e dando um outro rumo à vida deles, não é isso, vereador? Acho que sim, mas quero te dar um exemplo que eu acho que ele concretiza bem o que eu estou pensando. Se o abrigo é um espaço humanizado e humanizador, os homens e mulheres de rua não desejariam estar nas ruas. Mas como no abrigo, às vezes você tem um espaço de tanta desumanidade, um espaço não de acolhimento, mas um espaço de depósito do ser humano, aí o ser humano clama por liberdade. Então as pessoas às vezes estão nas ruas, não é por um desejo próprio, estão nas ruas porque as circunstâncias o levaram, e pode ser que algum dia, Deus queira que não, mas que as circunstâncias também nos levem para lá. Então trabalhar por esse segmento da sociedade, para mim, é questão de honra, é menina dos olhos do nosso mandato. Tá ótimo. Muito obrigada, vereador. Foi um prazer.